Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Terça-feira, último dia de abril, véspera de feriado, amanhã é dia de trabalho. E o que é que a gente faz? Está trabalhando à noite e trazendo para você, fundamentalmente, uma das mais importantes decisões sufragadas nos últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal, que em termos de conteúdo, não deveria trazer maiores novidades, porque disse o óbvio, não existe poder moderador. Se você gosta de poder moderador, vá lá estudar a Constituição do Império em 1824, porque atualmente, aliás, já há bastante tempo, não faz sentido a gente falar se não estiver falando de tempos históricos aí bastante pretéritos. Mas, ainda assim, como constitucionalistas supostamente renomados, vem trazendo a ideia de que a Constituição Federal de 1988 teria consagrado as Forças Armadas como um poder moderador, o Supremo rapou geral e afastou qualquer interpretação que, por mais absurda que fosse, ainda era sustentada por alguns. Vamos entender exatamente o que o Supremo Tribunal decidiu e o que você vai levar para a sua prova, para a sua vida e deixar nos livros de história para ensinar os seus filhos, ou quando você estiver saudoso do período imperial, aí tudo bem, não tem problema, você pode trazer aí à baila o poder moderador, beleza? A gente vai tratar aqui e, gostando ou não, deixe o seu joinha se você quer ficar atualizado com os temas mais importantes do direito, notadamente do âmbito criminal. Você já se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E nesse mês de abril, que hoje se encerra, o Supremo Tribunal Federal, na primeira semana, no dia 8 de abril, concluiu o julgamento da ADI 6457 e afirmou justamente a interpretação conforme a Constituição a ser realizada em face de dispositivos sufragados na Lei Complementar 97 de 1999, afastando aí essa perspectiva do poder moderador. Então, alguns dispositivos, doutores e doutoras, foram impugnados dessa lei complementar que dava o tratamento no que tange à concretude do artigo 142 da Constituição Federal. O artigo 142 da Constituição Federal é, digamos assim, um pedágio que eu nem vou entrar nesse mérito, mas aqueles que gostam e se interessam por história da Constituição de 1988, há vários livros tratando sobre essa temática, vão entender os meandros, mas eu apelido como um entulho aí de negociação do período pré-democrático ou pré-redemocratização. Mas o fato é que ele foi inserido lá justamente após a negociação dos militares ou junto aos militares que eram depostos depois de 20 e tantos anos de ditadura militar. E esse artigo ele dispõe o seguinte, presta atenção: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não se sabe até por cargas d'água de onde é que tiraram a esdrúxula, a medonha, a risível e tosca ideia de que esse artigo 142 conferia aí base para se estabelecer uma espécie de quarto poder, ou, como mais especificamente alguns tratavam, esse tal de poder moderador. Meu amigo, o único quarto poder que você vai enxergar é na brilhante obra do diretor de cinema Costas Gravas, em um dos melhores filmes lá da década de 90 do século passado. Esse sim vale a pena. E veja, nem mesmo nessa filmagem, nem mesmo nessa película, se trata de Forças Armadas, mas sim da mídia. Mas isso é um outro capítulo, mas presta atenção. Por quê? Porque, doutores e doutoras, o primeiro ponto que se estabeleceu, pleiteado no bojo da inicial dessa ADI e que fora acolhido à unanimidade, uniformemente, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, seguindo aí a determinação e a orientação do ministro relator Luiz Fux, é que essa compreensão do vocábulo da expressão sob a autoridade suprema do presidente da República, consignada implícita ou explicitamente lá no artigo 142 e reproduzida no artigo 1º da Lei Complementar
97 de 1999 deve assentar que essa autoridade circunscrita às competências constitucionais do chefe do Poder Executivo Federal. Ou seja, essa perspectiva da possibilidade de intervenção para reequilíbrio ou para harmonização a partir da força, da utilização das Forças Armadas, não pode permitir, não há respaldo legal ou tampouco constitucional a permitir que esse ingresso, essa gestão, essa atuação incidente das Forças Armadas se imiscua em atribuições, em competências referentes aos demais poderes, seja ele o judiciário e legislativo. Não, categoricamente o STF, a esmagadora doutrina, vale salientar, e aqui também, refletido na inicial, pleiteava e fora assentado justamente que essa incidência, ou essa gestão, essa atuação se limita à competência constitucional do Poder Executivo Federal, beleza? Tranquilo? Além disso, doutores e doutoras, o que é que disse o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal destacou que essa perspectiva de um poder moderador que autorizaria, ainda que em graus de excepcionalidade, uma gestão das Forças Armadas como um poder de equilíbrio a atuar excepcionalmente dentro das ordens, das atribuições dos demais poderes, seja ele o executivo, legislativo e judiciário, é absolutamente equivocado. Peremptória e explicitamente o Supremo afirmou que deve ser excluída de vez qualquer, por mais esdrúxula que seja, interpretação que permita a utilização das Forças Armadas em qualquer contexto no que tange a indevidas intromissões no independente funcionamento de outros poderes. E, de forma ainda mais categórica, anotou-se tranquila e objetivamente a inexistência desse poder moderador a ser exercido pelo Poder Executivo ou através das Forças Armadas, beleza? Tranquilo? Agora, Pedro, o que vem a ser esse poder moderador? Porque você diz que é um entulho histórico. Eu brinco que é um entulho histórico porque, de fato, quando a gente olha para a história, e olha, eu gosto muito de história, já fui professor de história de preparação para vestibular há bastante tempo, não sou mais professor há muito tempo, mas o poder moderador, ele era essencialmente estudado, e aí sim pertinente, no período do Brasil imperial, quando, do advento da Constituição de 1824, assim estabelecia, de fato, que o imperador exerceria essa função de equilíbrio entre os outros poderes do Estado. Então perceba, na figura do imperador, aí sim faria sentido ele ser esse poder moderador que funcionaria aí como fator de equilíbrio dentro de um sistema político vigente à época do Brasil imperial sob o palio dessa Constituição, mas de forma categórica, fora o contexto da Constituição de 1824, quando eu retrato aqui no âmbito da Constituição de 1988, verifica-se que em momento algum do debate das Constituintes ou da Constituinte se concebeu, se imaginou trazer o artigo 142 trazendo a pecha para as Forças Armadas como um poder moderador ou algo que o valha. Não houve esse tipo de debate, não houve esse agasalhamento e, mais do que isso, de forma absolutamente expressa, deve ser considerada toda e qualquer interpretação que sugestione a possibilidade de intervenção através das Forças Armadas em ambientes de atribuição e competência material diversa do Poder Executivo, ou seja, mais especificamente, diretamente em relação ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, deve ser entendida como inconstitucional, beleza? Tranquilo? Então é muito importante que vocês não esqueçam desse detalhe. A única coisa que particularmente eu não concordo, mas eu entendo ser defensível e é o que prevaleceu no âmbito do julgamento dessa ADI lá no Supremo Tribunal Federal, foi em relação a situações de GLO, a tal da garantia da lei e da ordem. Eu acho que se abriu uma janela muito significativa e drástica para esse tipo de atuação, de intervenção que deturpa, na minha humilde opinião,
o fundamento e a essência das Forças Armadas, mas para o Supremo Tribunal Federal, e é isso que você vai levar para a sua prova e para o seu material, reforçou-se que o emprego generalizado e específico das Forças Armadas nessa perspectiva de operação de GLO, ou seja, para a garantia da lei e da ordem, embora não se limite às hipóteses de intervenção federal de estado de defesa e estado de sítio, como particularmente eu entendo que deveria ser, deve ser, disse o Supremo, não se limita a essas três hipóteses de intervenção, estado de defesa e estado de sítio, mas ainda que seja possível interpretar de forma mais abrangente, aqui deve ser usado excepcionalmente quando houver grave e concreta violação à segurança pública interna. É um elemento muito subjetivo e que, claro, dará margem eventual ou potencial para debate judicial, a tal da judicialização da política tão aí criticada. Mais um aqui equívoco na minha humilde opinião, mas é o que prevalece, beleza? Então eu quero que você anote só para a gente fechar e vá curtir aí a sua véspera de feriado por unanimidade ao julgar a ADI 6457 no último dia 8 de abril desse ano de 2024, o plenário do Supremo Tribunal Federal anotou e compreendeu que a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício do poder moderador entre os poderes, esses sim constituídos, executivo, legislativo e judiciário, sendo certo que a chefia das Forças Armadas é poder limitado, restrito, excluindo-se de vez por todas qualquer interpretação que permita a utilização para as indevidas intromissões no independente funcionamento de outros poderes. Então, doravante, se alguém sugestionar aí essa ideia de poder moderador, além de estar preso no longínquo passado, ou seja, a gente já tem aí mais de 200 anos, quase 200 anos, né, da Constituição de 1824, também está completamente desatualizado do ponto de vista do entendimento dos nossos tribunais, notadamente do Supremo Tribunal Federal, beleza? Tranquilo? Então atualiza o seu material, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, faça o seu comentário, um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima vez. Tchau!